Pode já ir começando a transmissão, porque eu quero fazer essa, os que estão chegando, eu quero privilegiar quem chegou antes, e não os que vêm depois, que cada um com as suas dificuldades de trânsito, obviamente. Então, aqui nós temos algo que para mim é fundamental, a educação da intuição. Zero na escola, zero em qualquer lugar, não, até parece que estou falando grego aqui, não estou. É língua portuguesa. O que é educar a intuição? Aposto que ninguém sabe mais o que é isso. Eu me espanto, ainda hoje, numa leitura que eu fiz de Nietzsche, quando eu era adolescente, meu avô era gênio, Nietzsche era maravilhoso, ele provocava a gente para ler. Ele era um poliglota incrível, né? E ele dominava línguas antigas de modo fantástico. E amava a filosofia. Então, me lembro quando ele falou, você sabe o que é intuição? Ele falava espanhol, né? Ele era grego, já sabia, conhecia bem o espanhol, falava aqui. Vamos às origens dessa palavra. Em grego, nós temos uma palavra. Boa noite a todos. Estamos começando com uma transmissão simultânea e ainda fazendo alguns comentários gerais para prestigiar os presentes que conseguiram chegar vencendo o trânsito típico de São Paulo. Mas vamos conversando. Então vamos lá, estamos falando sobre intuição. E eu fiquei espantado quando meu avô falou o que é intuição, você sabe? Vamos à etimologia, porque a etimologia nos ajuda, não com uma erudição de falar chique e bonito, sabe? Não, ela indica comportamentos. As línguas antigas têm essa vantagem. Elas estão vinculadas ao modus vivendi, vamos chamar assim, ao jeito de viver, elas revelam um comportamento. As línguas modernas não têm mais essa capacidade, elas perderam completamente. Vocês vão ver aqui, daqui a pouco, no nosso próximo trabalho. Mas vejam só, vamos falar da intuição, que está em grande parte da nossa língua, para vocês verem aonde nós nos perdemos. Existe uma raiz grega que se chama estos, que derivou algo que você sabe, estima. Estima em grego, é proparoxítona. Por alguma razão os latinos mudavam a acentuação, até hoje eu entendi por quê, mas enfim. O que quer dizer estima? Estima em grego significa sentimento. Capacidade de sentir. Esta palavra, ela precede uma outra. Olha que riqueza linguística. Ela precede enstos, estos, e depois vem ethos. Olha só que coisa incrível. O que quer dizer enstos? Derivou instintos em grego. Instinto. Tá? Olha que coisa incrível essa riqueza linguística. Tira o N, vira estos, vira sentimento. Isso denota um comportamento. A gente lê isso em Píndaro. Tome o mais violento chute da criança e transforme no elegante passo ginástico. O engstos vira estos, vira sentimento. Fiquei pasmo com isso. Quer dizer que educar o instinto é que revela os sentimentos. Revela o verdadeiro sentimento de construção, não de destruição. Tome ainda mais essa questão do estos, da estima, e transforme ela em algo mais elevado. Ethos. Derivou a palavra ética. Conclusão, não é possível ética sem sentimento. Simples assim. Não sou eu que falei, eu sou um excelente tradutor de Píndaro nesse momento. Ora, isso me deu uma frase incrível, quer dizer que educar o instinto é o caminho da educação? Quer dizer que educar o instinto é o caminho da ética? Nunca tinha pensado nisso. É só você olhar o programa de uma escola, do primário até o colegial, sei lá. Ninguém menciona isso, ninguém quer saber que tem educação. Instinto é coisa de animal.
Nós somos um produto do iluminismo. O homem é um animal racional. Portanto, educar é tirar o animal e ter só o racional. Ter o seu produto meramente lógico. Ou seja, meramente visual. Mais nada do que isto. Apenas isto. Mas eu olho para trás e digo, cadê a intuição disso tudo? Desses 8 sentimentos. A intuição dizem que é usar todos esses sentimentos. Sensíveis, capazes. Volta a estos agora, que é a segunda etapa, né? Como Píndaro colocou bem. Torno mais violento o urro e transformo em canto de roxinol. Conselhos que ele dava para o mestre, para que você possa educar o instinto. Para que a criança não use a boca para morder os outros, só use para falar. E não para gritar que uma louca histérica como nós vemos em qualquer recreio de qualquer escola. Ninguém sabe o que é isso. Almoço de domingo em restaurante, para mim, é um suplício, eu não vou. Nem pago eu vou. O quê? Para aguentar aquela criançada histérica gritando lá dentro, eu fico sonhando com a banheira afogando todos juntos. É isso que eu penso. O que é isso, meu Deus do céu? Então, voltamos ao que é o instinto e o que é a intuição. Nietzsche, aliás, sacou isso muito bem. A genialidade dos gregos foram que eles não educaram a razão, eles educaram o instinto em primeiro lugar. Como assim? Quem quer dizer educar o instinto? Eu não fazia a menor ideia. Com Píndaro eu comecei a desconfiar, que era... Aqui agora começamos a entrar na nossa viagem, nosso tema. Educar o corpo. Educar o físico, para que se chegue à educação do psíquico. Mas para isso, não é meramente a lógica que educa. Aliás, se fosse a lógica que educa, Brasília estaria com gente brilhante. Não é bem o caso, pelo que me consta, né? Porque matéria de corrupção de tudo é tudo ambidestro, né? Não deve falar direita e esquerda, aquilo é uma corrupção generalizada. Que educação é essa que essa gente recebeu, eu me pergunto? Onde está essa sensibilidade? Bem, então, em grego temos éstima, estos, éstima. Existe uma forma de sentimento mais elevada, respondem os autores gregos, estos. De dois, vem de dois. Dias, Deus, vem dessa raiz também. Já temos uma sacada incrível. O sentimento elevado, ele atinge uma outra dimensão. Ele reúne a sensibilidade nossa e reúne nossos sentimentos. A palavra não é correta, em grego é melhor, né? Porque quer abranger toda a capacidade de sentir, dos 8 sentimentos que falamos. Então, intuição em grego é diéstesis. É o sentimento elevado, delicado, sensível. Aí nós vamos tentar entender agora diéstesis como a mais elevada forma de sentir. Que os autores antigos a gente lê que é a luz de Apolo e luz de Ártemis, que é sua irmã gêmea. A luz que vai além, traduzida em grego em profos. Pro, à frente, fós, fenômeno, luz, à frente da luz, que derivou uma palavra tão deturpada em nós, profeta. Profítese, a palavra grega, é aquele que é capaz de ir além do sentimento, a diéstesis, do sentimento mais elevado. Meu Deus do céu, me senti tão burro quando eu descobri essas coisas. Eu falei, o que é isso? Como é que eu vou, então, entrar para educar a intuição, que é essa capacidade acima do sentir?
Aqui, nesse momento, todos os presentes estão usando a sua capacidade intuitiva para compreender o que estamos falando. A gente aciona dentro de nós algo que está adormecido, que é a intuição, mais elevada. Então, agora vamos tentar usar nossa capacidade intuitiva para abrir o nosso encontro de hoje. Vocês podem perceber que vocês já viram, quando cai a ficha, a gente usa essa linguagem comum, é a intuição, é algo que se ilumina. Nós somos proféticos nesse momento, no sentido de que vamos além da luz, além do imediatamente visível que nós estamos vendo aqui, uma série de pessoas conversando, ouvindo, etc. Mas a compreensão vai muito além desse imediatamente visível. Embora nós usemos a linguagem, mas ela capta algo além do visível. Muito bem. Então vamos lá. Vamos agora ampliar e viajar no tempo e no espaço, porque eu já disse agora há pouco para a Maria Helena, para a Maria Lúcia também, que são épocas antigas, prísticas épocas que a gente fala, de que a lucidez que nós buscamos, ela tem que prescindir do presente, passado e futuro. Nós temos que prescindir dessa ideia de temporalidade tão newtoniana. Eu gosto de dizer assim que a arte de viver passa por viajar através do tempo sem pertencer a idade alguma. E no espaço também. Nós não podemos pertencer a nada. Quem pertence demais ao lugar é acusado com razão de patriotada, sabe como é que é? Não. Eu só conheço, aí eu estou parafraseando o grande Miyakoto, né? Eu só conheço duas realidades. Não conheço fronteiras. Eu conheço o planeta dos vivos e o planeta dos mortos. Tá bom. Só conheço isso. É isso que nos importa, onde quer que nós estejamos. Então, nós vamos buscar esta viagem, não importa o tempo. Não importa se foi escrito há 5.000 anos atrás, se foi escrito ontem, ou foi criado ontem. Há coisas que pertencem ao eterno. Ou melhor, há coisas que pertencem ao sempre. A intuição que falamos era discutida nos hieróglifos. Nós vemos tratados, por exemplo, no livro dos mortos dos egípcios falando disso. Século 23 a.C. Nós vemos nas discussões de Platão e de Sócrates, os pré-socráticos, as reflexões sobre a questão do destino e da liberdade, tão presente como nunca hoje. E tantas vezes, muitas vezes, esquecido e desprezado. Então vamos lá. Vamos falar com essa sensação de não pertencer a idade alguma, de pertencer ao sempre. Vocês não têm essa sensação? Quando uma vez eu vi num raro programa o Woody Allen ser consultado, o que o senhor pensa sobre a morte? E ele, como bom materialista que ele era, sou radicalmente contra. Não adianta muito ser contra. Alguém já falou isso antes. Sou contra, absolutamente contra. Eu também não sou a favor da morte. Oi? Eu não queria estar lá quando isso acontecesse. Ora, por favor, entende? É tão grotesco isso, né? No fundo, que chega a ser hilário. O que eu penso sobre a morte, cara, pipocas. Eu me lembro, quando eu fazia formação, ainda muito jovem, era num grupo desses famosos na época, psicólogos famosos e tal, era um grupo de estudos na PUC, e fizeram uma pergunta assim, era o doutor Durval Marcondes, presidente da Sociedade de Psicanálise. O senhor pode dizer para nós, um engraçadinho, colega, o que o senhor acha, justamente esse tema da morte, o que o senhor acha sobre a morte, né? Como que será que é a morte? Ele, com toda a tranquilidade daqueles que têm classe, disse, simples, meu filho, era igual com antes de você nascer.
sem ação, não sabe o que dizer. O que você era antes de nascer? Não é nada. Quer dizer, é um mistério intransponível, sempre será, óbvio. Mas todos nós nascemos sem pedir. Eu não fui consultado, quem foi? E morremos sem querer. Não há como escapar disso. E sem saber quando, né? E sem saber quando, ainda por cima. Eu também não sabia quando eu ia nascer, sabe? Sob protestos, eu digo. Eu não fui consultado sobre os opcionais. Ao contrário, quando eu vou comprar um carro, me dão uma tabela. O senhor quer ar-condicionado, quer isso, quer aquilo, etc. Não, senhor, eu estou atirado assim, até que eu vi com bastante opcional, cá entre nós. Mas não fui consultado se eu queria ter 2 braços, se eu queria ser jacaré, se eu queria ser passarinho. Consultado se eu queria ser do gênero masculino ou feminino. Não fui consultado nada. Fui, puf, atirado. E com um belo tapa na bunda ainda por cima, né? Aí. Sem opção nenhuma. Este mistério nos coloca frente a frente uma reflexão muito séria sobre liberdade e destino. Não sei como responder a respeito disso. Falaremos sobre isso. A questão da liberdade e do destino tem uma profundidade muito grande e que devemos refletir. Quantas e quantas vezes não ouvi essa oposição entre liberdade e destino? Destino é não ter liberdade, liberdade é fazer o que você quer. Lembra do existencialismo, que é um pouquinho, algumas semanas mais velho aqui, eu diria? Nós temos esse mistério, né? O que é ser livre? Essa pergunta os pré-socráticos já faziam. O grande Parmênides fala, caráter é destino. Olha que frase mais genial, meu Deus do céu. Ele é, sim, a sua determinação. Como assim? Meu caráter determina meu destino. Hoje diríamos personalidade, essa maneira de ser. A astrologia é uma ciência do caráter. No sentido mais radical e profundo, ela é uma ciência do caráter. Ela fala em energias cósmicas que vão muito além da lógica do visual. Dos astros viestes aos astros retornarás. Não sou eu que falei isso, está no livro dos mortos, dos egípcios. Ora, quer dizer que há uma predeterminação? Óbvio que há. Quer eu queira, quer não, a biologia me ensina que aproximadamente 40 trilhões de células compõem o corpo humano. Vocês ouviram bem? 40 trilhões! Que a cada 128 dias são trocadas a matéria. E eu continuo Victor, eu não entendo como. Incrível. Olha, meu Deus do céu, do que nós estamos falando? Mesmo assim, eu me sinto livre para escolher o meu caminho. Mas eu tenho, sim, um caráter. Vocês lembram? Na mais profunda intuição de vocês mesmos, vocês lembram? Desde pequenos, a gente sentia uma predisposição para certas coisas. A gente sentia uma tendência. Quem foi que me deu essa personalidade? Quem foi que me deu essa unicidade, eu diria? Essa Trilhões de células. Com trilhões de células, meu Deus do céu. Então, a conclusão é muito simples. Não há oposição entre caráter e destino. Até que eu encontrei em Teócrito uma definição genial. Cumprir o seu destino nada mais é do que você se tornar cada vez mais você a partir do seu autoconhecimento, a partir de você mesmo. Pronto. Acabou o dilema. Não há oposição. Existe realização. Tornar-se cada vez mais você é cumprir o seu destino. E ele complementa, tornar-se cada vez mais você
desobedecendo a si próprio, esta sim é a pior das prostituições. Nunca abra mão daquilo que você foi feito. Para isso eu preciso do meu autoconhecimento. Então, o primeiro passo com o jovem é despertá-lo para a coragem de ser ele mesmo e ajudá-lo a descobrir a si próprio. Pronto. Todo mundo acha isso muito atual, né? Embora tenha milhares de anos, essas observações. Essas coisas pertencem ao sempre. Nossa luta sempre foi preservarmos nossa identidade. Nossa luta sempre foi tornar-se a si próprio e não se sentir alijado do seu direito de ser. Não há coisa mais nobre do que o respeito ao outro. Do jeito que não é que eu sou assim, você que me aguenta. Não é nada dessas fantasias adolescentes, não. Este sou eu, farei o melhor possível para ser o melhor de mim a partir de mim mesmo, mas não contra mim mesmo. E respeitar o outro é permitir que ele seja ele mesmo a partir do que ele tem de melhor para que a gente possa viver. Fora disso, não há civilização. Aí sim as zonas de barbárie. Isso que eu estou falando para vocês pertence ao sempre. Há milhares de anos se falava sobre isso e hoje é mais atual do que nunca. Me desculpe a inteligência artificial, ela é incompetente para entender isso. Nunca será. Nunca. Porque eu vejo gente aí agora, todo mundo que é louco estudando a inteligência artificial. Quando é que você vai estudar ética artificial, hein? Quando é que você vai estudar o direito de ser real? Nós não conseguimos alcançar nem a nossa própria realidade em que fala em artificialismos. Para, não insulte a minha inteligência, que por acaso foi um presente grande que eu ganhei. Não dá, né? Eu olho com desdém tremendo isso. Não que ela não seja útil e interessante, mas está mal usada. Está condenada ao fracasso de antemão. Porque ela está se desviando daquilo que nós realmente precisamos. Sabe o que a gente precisa? Mais do que nunca, a dignidade do direito de ser. A dignidade de viver em paz. É dessa dignidade que nós estamos precisando. Essas são as chaves da saúde. Vamos lá, então. Vamos agora entrar mais dentro dessa linguagem que é cósmica. Sabe por quê? Porque há 10 mil anos atrás, nós nascemos do mesmo jeito. Eu vejo pelas estátuas todas. E continuamos. Aqui nós temos duas figuras divinizadas da saúde dos tempos antigos helênicos, Asclépio e Higéia. São divindades irmãs e unidas. Essa união não é incestuosa, vamos dizer assim. Essa união significa de que são potências cósmicas irmanadas, é isso que quer dizer. Me falaram, isso é muito antropomórfico. Eu respondo, isso é muito teomórfico. É só você ler a Bíblia com um pouco mais de cuidado e perceber de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E desde quando o contrário não é verdadeiro? Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós somos a imagem e semelhança de Deus, óbvio. Lei da reversibilidade, é tão simples, então isso não é antropomórfico, isso é teomórfico. A forma é uma intervenção do divino aí. Então, eles representam numa forma que podemos reconhecer, que é a forma humana, mas os atributos são divinos. A criação é esse aspecto. Ora, o que é Higéia? É um princípio cósmico divino. Derivou a palavra que vocês conhecem, né? Higiene, óbvio. Olha que palavra interessante. Higéia. Em grego, higia, né? É que essa consoante não existe nos vocábulos latinos. Conhece o G, mas não o R. O que significa uma divindade da higiene? Já disse tudo, né? Quer dizer, estamos divinizando um princípio de civilidade fantástico, que é a higiene. Só que a definição de higiene em grego é diferente da nossa. Para nós, lembramos, o cara não toma banho todo dia, ele não tem higiene, mão suja, etc.
Iguia quer dizer, na língua mais rica do Ocidente, que é o grego, quer dizer tanto saúde quanto higiene. Quando a gente está numa mesa, a gente fala saúde, né? Não fala para tomar um vinho e tal. Em grego você fala higiene. Se eu falar isso aqui, por exemplo, estou ofendendo, né? Mas até hoje, no grego moderno, você fala yasu e sinigiasu, a sua saúde e higiene ao mesmo tempo. Não há separação. Isso refere-se a uma questão fundamental, que sem saúde não dá para ter higiene, e sem higiene não dá para ter saúde. Vocês sabiam que essa separação só nasceu no início da era cristã e dos latinos? A separação entre higiene e saúde é as maiores catástrofes da humanidade. Peste negra, peste bubônica, uma igreja ignorante que proibiu tomar banho, porque não podia tirar as roupas. Então, faz muito sentido essa divindade. Muito mais que a gente imagina. Esse disco que ela tem aqui na mão é o disco do sol. E a serpente que está ao lado representa a escuridão. Essa é a nossa luta, porque a serpente está sempre nos surpreendendo, ela sempre anda escondida no subsolo, entre as folhas, e quando sai é para matar. Esse é o símbolo mais radical de doença que nós temos. Algo desconhecido, perigoso e que nos mata. Vejam, recentemente que passamos com a pandemia, né? Algo totalmente desconhecido, obscuro, um vírus que veio e matava de um modo implacável. Essa representação da serpente. E ela segura o disco do sol, que é luz. É isso que nós buscamos em saúde. Então, essa é a representação. Vejam que seu consorte, Asclépio, pios, poema, é fabricar, criar, saúde. Criar saúde. Criar energia para sobreviver à doença. Muito bem. Então, aqui estão as duas divindades. Então, aqui nós temos as nossas grandes reflexões, para começar. Da saúde do homem, no que ele consiste? Vamos começar com algo que é fundamental. A linguagem dos órgãos. Nós estamos redescobrindo elas agora, hein? Faz muito pouco tempo que a nossa ciência da biologia está retomando algo que estava totalmente esquecido. Que cada órgão tem uma linguagem. Essa é a famosa psicopatologia, que está hoje voltando após um esquecimento milenar. O que queremos dizer com isso? Vamos começar por uma etimologia importantíssima. Pathos. Pathos é uma palavra grega, mas que está na nossa linguagem, que representa a base de um termo bastante conhecido de vocês. Patologia. Qualquer um é capaz de definir. Patologia é o estudo das doenças. Patológico quer dizer doente. A minha pergunta é essa. Como é que pode o significado original, que é paixão, virar doença? Tem alguma coisa errada nisso, não é possível. Pathos, quem estuda latim, vê que derivou a palavra passio. Os latinos têm dificuldade com TH, esse fã que a gente vê no inglês, think e tal. Então virava essa, que nem os alemães, que tudo que é S vira Z, né? É o the, vira Z-time, ele fala o Z, o the, não consegue. Problemas linguísticos. Bom, então vamos lá, o que significa isso? Como assim? Apathos derivou a nossa linguagem? Apatia. Ausência de paixão. Que a gente vê isso em Hipócrates, no pai da medicina. Quem é apático, na linguagem arcaica, é uma pessoa que está doente. Porque o sentido da vida é o simpathos. Sim está no nosso vernáculo, positivo. Pathos significa aquele que está em direção à paixão.
Antipathos é o contrário. Para a nossa linguagem normal, olha, cara antipático, né? Cara chato, não gosto dele. Mas para eles, antipathos é o que afasta da paixão. Nós estamos fazendo aqui um tratado da paixão. O primeiro pensador moderno, quem é psicólogo, psiquiatra, sabe, está em Karl Jaspers, que tem o Tratado de Psicopatologia, que é o primeiro da modernidade, começo do século XX, a chamar a atenção que nós estamos desviando da saúde do homem. E ele cita ninguém menos do que um neoplatônico a respeito disso, que fala do chamado homo naturalis, a palavra latina. Em grego seria anthropos physios, o homem fisiológico, perde sentido em português a palavra, embora seja em grego. Homem natural não quer dizer o Tarzan e a Jane, por favor. Homo natural é a sua natureza. Só é possível construir uma civilização a partir do homem natural e nunca contra a sua natureza. Meu Deus do céu, isso me chamou muito a atenção. Porque eu, como você, somos um produto do iluminismo, que lutou contra o radicalismo de uma igreja fanática e colocou a ciência e a luz, né, o iluminismo, a ciência, o saber, como busca da construção do verdadeiro homem. E ambos falharam, na verdade. Por quê? Porque tivemos um radicalismo moralista e ideológico que criou grandes problemas para nós. Fanatismo religioso. E uma ciência que quis impor um homem, o homem sem Deus, né? Os homens sem deuses, ou seja, que também destruiu toda a sua espiritualidade, que dirá a sua intuição. Estamos no mato sem cachorro, então precisamos resgatar tudo isso. Porque com toda essa nossa luta, não conseguimos muita coisa. Por exemplo, conseguimos recuperar a longevidade. Com bastante esforço, hoje sabemos como é importante uma alimentação, como é importante cuidar da sua saúde, da sua forma, que não é qualquer coisa, mas caímos no materialismo também. A ilusão de que só você... Confúcio vai dizer, você não é só o que você come, você como você vive. Meu consultório é prova disso, tenho certeza, e outros que atendem. Quantas pessoas buscam um modo salutar de viver, seja natureba, seja vegetariano e etc., mas saem que nem um histérico do trabalho, xingando todo mundo na rua no carro, para ir para o restaurante vegetariano. De lá sai que nem um louco histérico para chegar em casa para xingar os filhos. Pelo amor de Deus. Não adianta nada esta alimentação se ela não tiver paz, se não tiver alimentação espiritual. É isso que eu quero dizer. Então, nós temos aqui que desvendar essa questão. E acho que foi o primeiro pensamento fenomenológico, né? Dizer, olha, tem alguma coisa errada nisso. Ápathos, apatia quer dizer ausência de paixão. Nós estamos chamando justamente a paixão como algo doente. Eu não estou falando de paixonite, sabe? Aquelas coisas, tudo bem, ótimo, tal, faz parte da vida de paixonite, mas falo da arte de ser apaixonado pela vida. De criar uma maneira de ser que precisaria, sim, de viver de modo apaixonado. E não carregar nosso corpo como um saco de batatas. E não tratar a nós mesmos como algo arrastado. Se a gente precisasse acordar arrastado. Quantos pacientes eu não tenho, muito bem sucedidos profissionalmente, mas que acordam mais, a definição deles, acordam mais cansados do que eu fui dormir. Alguma coisa errada. Alguma coisa não está de acordo. Ora, eu preciso entender o que aconteceu ao longo dos últimos 2 milênios para que a paixão virasse doença. Senão, não tem cabimento. Patologia é o estudo das paixões. Esse é o termo original. A palavra patético, a palavra é grega. Quem gosta de música deve conhecer a Quinta Sinfonia de
Tchaikovsky se chama Patética. Patético para nós é ridículo, né? Olha a que ponto nós chegamos. Sinfonia Patética, que é uma das sinfonias mais apaixonadas, aliás, de Tchaikovsky. Como assim? Ele estava doido da cabeça, essa coisa do século XIX. Escreveu uma sinfonia deslumbrante, acho que vocês devem conhecer, e nomeá-la de Patética. Como assim? É a Sinfonia da Paixão. Ele sabia muito bem etimologia. Pathitiko é a palavra grega. Pathos, a Sinfonia das Paixões. E o patético virou ridículo. Não seja patético, eu diria para alguém, né? Mais uma vez, estamos frente a frente a significados da linguagem que revelam uma mudança comportamental importantíssima nisso. E a coitada da mulher foi que mais sofreu com isso nos séculos XVII, XVIII e XIX. Uma mulher que revelasse seus sentimentos era uma coisa séria. Ela não poderia revelar, jamais. Até Freud sacou isso muito bem nos estudos sobre histeria. Ele sabia muito bem que as mulheres que tinham crises histéricas, a palavra histero, também erradamente traduzida como algo nada a ver com o genital feminino, histeron em grego é vagina. Mitra é útero. Quando a gente consulta, o pessoal que trabalha com médicos, fala que retirar útero, tecnicamente chamado histerectomia. Tirado do externo. Peraí, ninguém cortou a vagina da coitada. Peraí. Por que essa eliminação? Por que essa coisa as doenças da histeria, acho que todos sabem, né, era paralisia, cegueira e anestesia. Olha a palavra. Anestos, sem sentimento. Freud, naquela famosa fotografia que tem o Charcot, penetrando com uma agulha aqui, uma mulher desmaiada, histérica, não sentindo nada. Quer dizer, não é teatro, como a gente erradamente associa histeria com mulher histérica, pessoa histérica. Pior ainda, quando ele falou que o homem também podia ser histérico, ele foi expulso da universidade por causa disso, né? Que dizer isso? Eles sabiam, todo mundo sabia muito bem o que significava. Sabia muito bem que, quando ela tinha essa crise, ela era mandada para as termas, para as águas termais. Vocês sabem que águas de São Pedro, por exemplo, hoje, águas de Lindóia, eram locais onde ela ficava ótima, depois de 2 meses passando lá. Aí depois ela voltava com esses sintomas de novo. Quem era esta mulher? Proibida de sentir tudo. Casada, casamento é isso, esse é seu marido, que você vai casar. Ela não tinha noção do que acontecia na vida dela. E ela tinha que encontrar um brutamontes, que nada entendia de sexo, ele só sabia de sexo nos prostíbulos que eles frequentavam na época. Qual era a defesa que ela tinha? Que direito tinha essa mulher? Desmaiar, ficar anestesiada. Era a melhor defesa possível para ela. Aí ela para as águas de São Pedro, né, daquela época, aqueles lugares, ficava ótima. Por que será que ela ficava ótima? Não precisava desmaiar. Estava longe. Estava longe do sexo. É isso mesmo. Mas hoje ainda existe essa cultura. Claro que existe. Ora, o que quer dizer isso? Que eles sabiam, mas todo mundo, o médico podia chegar para o marido e falar: o senhor está sendo um cavalão com ela. O cara matava o médico se fizesse isso, gente poderosa. Então, por que ela ficava boa nas águas de São Pedro, ou até esses lugares? Porque lá era o local como é os cabeleireiros de hoje. Só tinha gay lá. Cuidavam dela, que era uma beleza. Ela ficava ótima, evidentemente, estava fora de perigo. Eram as águas. Que águas o quê? Entende? Então, vejam a hipocrisia que representou nessa insensibilidade, porque ela não podia sentir.
passional, ou a energização, tornou-se de fato algo condenável. Eu disse, muito bem, até hoje acontece isso. Então, vamos ver essa retomada, que já está sendo colocada para o nosso século XXI. Nós precisamos retomar essa forma apaixonada de viver. Isso inclui o seu corpo, sim. Isso inclui a sua maneira natural de ser. Vejam que a palavra eros, tão celebrada na antiguidade, virou sinônimo de erótico, quer dizer, de coisa safada, e não de coisa a celebrar. Não se celebra eros, se condena eros ainda hoje. A esse ponto chegamos. Ora, prossigamos. A patologia da modernidade, então, está presa aqui nessa questão. A confusão entre normal e patológico no século XXI. Querem ver mais uma confusão? A ordem natural do ser humano derivou a palavra órgão. Órgão. Órgão significa coisa natural, coisa organização. Não é à toa que temos a palavra órgão e organismo, as são gregas, organismos, em grego, só muda a acentuação. Órgão, a palavra ordem, do latim vem daí. Tem uma palavrinha que vocês vão ficar surpresos. Orgio, em grego. Em português, orgia. Esse problema disléxico dos latinos, trocar o G pelo G, o C pelo K, isso dá essa confusão. Vocês nunca pensaram que a palavra orgio, orgiástico, derivasse da palavra órgão, né? Pelo contrário, né? Orgiástico é o contrário da órgão, de organização. Lembra bacanal, bagunça, bagunça erótica, decadente, etc. Pois é. Mas orgio, que derivou de órgão, significa a ordem natural do ser humano. Daí, a sua etimologia órgão e órgio são uma e a mesma coisa. É seguir a ordem natural, não só da função do organismo, de suas necessidades. Estamos começando a abrir a chave da doença. Se você sair fora de sua ordem natural, você está construindo uma doença em si próprio. Só que mas eu não sei qual é a minha ordem natural. Estamos começando a desconfiar hoje em coisas muito procedentes. Por exemplo, sabemos que não é qualquer coisa que devemos comer. Que temos que começar a cuidar. O nutricionismo, a ciência nos ajudam bastante nisso. É uma parte importante, mas não é suficiente. É necessário, mas não suficiente. Nosso modus vivendi não é tão saudável. Confúcio já dizia, 6º século antes de Cristo, o homem não nasceu para trabalhar tanto assim. 6º século antes de Cristo, imagine hoje, ele dizia e ficava louco. O que nós temos hoje. Onde está a chave? Por que a palavra ócio, em latim, escrevi 3 livros a respeito disso, derivou para ociosidade, não tem que fazer. Quando a palavra ótium, em latim, é uma tradução da palavra grega psicagogia, a arte de conduzir o psiquismo. Desde quando conduzir o psiquismo significa estar bem com a vida? Ócio se opõe a trabalho, que é uma falsa oposição. Quando a gente faz algo que a gente é apaixonado, a gente não está ocioso e também não está trabalhando. Por que essa associação? Por que vem da palavra trabalho? Você sabe a etimologia de trabalho? Tripalium, é um instrumento de tortura do latim, para forçar os escravos a trabalhar. Vocês já viram como é que é? É aquela peça que abre em 2, você põe as mãos e a cabeça e trava para você pá, 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 chicotear à vontade. Isso é o tripalium, que deriva a palavra trabalho. Horrível, né? Mas é assim que faziam os romanos com aqueles que não queriam trabalhar, que eram escravizados. Né? Isso é tripalium. Muito bem. Vamos agora então entender a ordem natural dos órgãos. Aí só. Órgia
orgiástico, quer dizer órgão, organismo, versus prometeico trabalho, porque era muito claro, até o quinto século de Cristo, pelo menos, na tradição egípcia, de que o trabalho não pode custar a tua ordem. Ele tem que celebrar a sua ordem. Isso nós vemos na forma, como disse muito bem, numa aula magistral, Messias Eliade, disse, aos nossos olhos, essa gente era vagabundo, porque só trabalhava tipo das 10 às 2, vai. De resto, se consagravam à busca do prazer de viver, à busca criativa de fazer as coisas, principalmente. Bom, vamos lá. Então, órgão e orgiástico são uma e a mesma coisa. Ordem natural, não tem nada a ver com esse aqui barato. Vejam outros. Hépatos. Já ouvimos falar em hepatite? Órgão. Fígado. Por quê? Olha a etimologia de hépatos. Pathos, já viram. Paixão. É aditivo. Por que ele é o órgão do trabalho e também visto como órgão da paixão? Eu respondo. Eu já tive pacientes que nunca puseram uma gota de álcool e tiveram cirrose hepática. E perdi uma senhora, inclusive, aos 65 anos, com cirrose hepática. Mãe de 3 filhos e um marido que todos eles juntos sugavam ela de canudinho. Claro. Trabalhava como uma louca para cuidar daquela casa de preguiçosos, que eram o que eles eram mesmo. 2 moças e um rapaz, fora o marido. É muito compreensível isso. É trabalhar de modo que te agride. Como eu estou na Unifesp já faz muitos anos, num departamento que é de neuropatologia muscular e cuida de doenças autoimunes, vejam só. O que é uma doença autoimune? Lúpus, esclerose múltipla, para dar exemplos, né? Essas doenças têm uma característica muito interessante. Elas destroem as suas defesas. A gente brinca de dizer, chama AIDS de luxo. Na AIDS, nós temos um vírus específico que destrói as defesas do organismo, levando à morte, se não houver os famosos retrovirais que seguram isso, né? Neste caso, as doenças autoimunes, que é o caso da esclerose múltipla, lúpus e coisas parecidas, a defesa, quem destrói é o próprio organismo. Imediatamente já pergunta, que diabo de organismo é esse que destrói suas próprias defesas? Ele está se matando. É um suicídio em câmera lenta, literalmente. É isso que acontece com as doenças autoimunes. E são várias as classificações nisso. São as miopatias inflamatórias, mio quer dizer músculo, degenerativas, entende? E assim por diante. Mas é clássica a oposição a isso. E o fígado é um exemplo perfeito. Toda vez que você faz um organismo, uma parte dele funcionar contra a sua natureza e essência, ele entra em colapso. Isso quer dizer câncer, isso quer dizer doença como cirrose e assim por diante. Ou quer dizer lúpus, que é a defesa total do organismo, esclerose e assim por diante. Temos uma mais grave ainda, que é a esclerose lateral amiotrófica. Quando entra em ação, é no máximo 2 anos de vida. Por que isso? Há uma razão para isso. E esse é o ponto, que já na antiguidade estavam sacando e nós estamos mal e mal começando a descobrir agora. Nós temos uma visão falsa de farmácia e de saúde. Ela precisa ser resgatada. Não adianta pensar que comprimido mágico resolve a tua vida, que não resolve, todo mundo sabe muito bem disso. E não adianta se iludir de que se eu comer direitinho, que não faz mal, eu viverei para sempre. Não é verdade. Aliás, é sempre aquela história, né? Todo mundo
quer viver muito e bem, mas ninguém quer envelhecer. Não dá. O tempo e a morte têm excelente memória, nunca esqueceram de ninguém, pelo que me consta. Grite ou esperneie. Esta é a realidade. A Sócrates tem uma frase que é genial. Quem não aprender a morrer jamais servirá para viver. Ele já alertava em 5º século de Cristo. O que queria dizer isso? Aprender a morrer é saber que a gente morre sim e aprender a vida, a celebrar a vida agora já. Ou como disse o Calvin numa piadinha com o seu Snoopy, você sabia que um dia todos vão morrer? E ele respondeu, você sabia que até lá vão estar vivos todos os dias? Viva e deixe a morte com assunto que nada da sua conta. Sabe que não é da sua conta? Que não é da sua conta nascer. Não vai ser da sua conta morrer também. Não é se iludir. E que se eu comer que não faz mal, se eu fizer isso eu vou viver para... Não vai viver para sempre. Mas tem que aprender a envelhecer. E quem sabe envelhecer, ama já as pessoas que tem que amar. Não deixa para amanhã. Essa é a grande questão. Ao vivo e a cores. Sobre saúde e terapia. Aliás, uma palavra interessante de vocês entenderem sua etimologia é a própria palavra terapia. Meio ponto na nota de quem souber o que é terapia. Ai, terapia. Tá vendo como eu sou bonzinho? Eu sabia que nem aqui. Vem a palavra grega. Therapios, em grego, vem de uma raiz que é thera, portas, abertura. Pios, criação de portas, criação de abertura. Pios derivou a palavra poema, poema, que quer dizer, não apenas essa coisa romântica que nós temos hoje, quer dizer criação apolínea. A criação de Apolo, deus da luz, é Pios. Inclusive, pois daí veio o pio das aves, né? Porque é de uma beleza incrível, né? O piar. Pio das aves. E vem daí a palavra poema, piesis, criação em grego. E, infelizmente, como é escrita com várias combinações vocálicas, se escreve poesis. E fica muito cacofônico se você pronunciar poesis, né? É piesis, é criação. Bom, criar portas, abrir portas, nos mostra muito bem o que significa esta luz de Egeia, que está com a luz, o sol, e que nos mostra justamente o centro de cura que havia em Tebas, no Antigo Egito, e que havia, desde 3000 a.C., Epidauro. Quem visitou já Epidauro na Grécia, viu que ainda sobrevive o teatro, para 17.000 pessoas. Longe de tudo. Desde quando o teatro é lugar de cura? Interessante essa ideia, né? E era um dos locais obrigatórios de cura. O mapa original desse local nos mostra os 3 elementos fundamentais: o teatro, o estádio e os templos. O local onde nós tanto gostamos, Jogos Olímpicos, por exemplo, né? O estádio, para nós, faz muito sentido até hoje competir. Só que tem um detalhe, né? A nossa ideia de competição é puramente narcisista, né? Quem sai com a medalha, sai para cima. Não tem um sentido de cura para nós. Lentamente estamos recuperando isso, entendendo que exercitar o corpo é fundamental para viver de modo saudável, indiscutível. A conquista é muito recente essa. Não tem muito mais do que 50 anos, 60, 70 anos, essa ideia de que, não, sim senhor, tem que praticar exercícios e isso é constante para o bem-estar de você. Só que isso é metade da história.
Educação física, fundamental. Agora, educação mental, nota zero. Educar a mente. Para que educar a mente? Eu não preciso dela. Precisa sim, isso aqui parece uma máquina louca se você não educa. O grande Pitágoras, que não é a teorema de Pitágoras, essas asneiras que aprendemos na escola, ele tem a sua escola de iniciação, onde o jovem aprende a primeira coisa, aprender a calar as vozes mentais e emocionais. Aprender a governá-las e não ser governado por elas. Olha só. Quem é que sabe governar isso aqui? A gente sabe governar isso aqui para não dar um tapa na cara de alguém que está com raiva. Mas aqui, isso aqui, desgovernado. As ideias vêm e nos deixam loucos, se não souber governá-las. E mais do que isso, quem que educou o jovem a governar coisas que são naturais? Ciúmes, raiva, rancor, inveja, tanta coisa que precisa ser educado aqui. Sexo. Cadê? Em cada esquina tem uma academia, né? Para deixar bumbum durinho e peitinho duro. Mas eu não vejo nenhuma academia para educar isso aqui, para elevá-lo. Governar as vozes mentais e emocionais. Não ser vítima delas. Todos nós temos. Nós sabemos pouco lidar com elas. Então, vejam que desafio nós temos pela frente. Muito grande. Esta é a grande educação que nós temos que vir agora na verdadeira psicologia, a psicopatologia. O orgiástico é aprender a viver de acordo com o corpo que fala. Isso é o sentido original de orgia, e não é de organizar. O grande Epícoro tem uma observação muito boa sobre isto. Ensinar a civilidade é aprender a viver de acordo com a sua natureza e essência e aperfeiçoá-la, nunca contra ela. É uma grande dificuldade que temos até hoje. A própria educação do instinto selvagem nosso, como está presente? Em pleno século XXI, estamos assistindo barbáries absurdas, em guerras absolutamente assassinas e desproporcionais e desvairadas. Eu não estou discutindo a razão de ninguém. Aliás, eu tiro a razão de todos. Isso, simplesmente isso. Como? Isso é civilidade. E a outra guerra menor que nós temos aqui no nosso dia a dia? Estamos numa cidade que se orgulha de ser a cidade número 1 do Brasil. Quem é que anda com o vidro aberto do seu carro nessa cidade? Quem é que anda a pé passeando tranquilo nessa cidade aqui? Não dá mais. Não. Você não sabe se chega vivo. Exatamente. Quer dizer, meu Deus do céu, isto é progresso? Para mim não é, isso é regresso. Progresso, de verdade, para mim, significa, primeiro, o direito de ir e vir. Segundo, não só o direito de ir e vir, o direito sagrado de ser respeitado e de respeitar o outro. Simples. Qualquer coisa que não possa garantir esse respeito não é civilidade, é barbárie. Tão simples. Então, alguma coisa está podre no reino do Brasil ou do mundo, ou da Dinamarca, como diria o grande Shakespeare. É famosa essa frase dele no Hamlet. Há algo de podre no reino da Dinamarca, eu diria algo de podre no nosso reino do século XXI. Se há um sentido para nós criarmos uma verdadeira evolução do progresso, é o governo da violência, o direito de ser, não importa se é preto, branco, amarelo ou cor-de-rosa,
Não importa se você professa tal fé e ele Y fé. Respeitá-la. Essas são nossas dívidas inalienáveis sobre isso. Isso sim é educação da intuição. Ter como base, como disse muito bem Antígona, magistral, só conheço um mandamento, eu não preciso de mais. Ela nem sabia o que eram os 10 mandamentos. O direito inalienável em nascer, viver e morrer com dignidade e honra. E lhe pergunto, o que é dignidade e honra? É eu sentir o direito de viver. Eu não me sentir ameaçada por todos os lados. É tão simples assim. Nascer, viver e morrer com dignidade e honra. Nunca me esqueci disso. É simples assim. Não sentir-me que é honra, não me sentir ameaçado. E ela completa, se não é possível uma vida honrada, eu prefiro a morte. Bom, estamos falando de uma heroína. Estamos falando de uma heroína com H maiúsculo. Mas que frase magistral é essa? Se não é possível uma vida honrada, melhor a morte. O que é a honra? Viver sem me sentir ameaçado. Tão simples a definição. E eu não quero ameaçar a ninguém. É o que nos encanta quando nós temos a doçura de uma criança para criar. A doçura de um cachorrinho que seja. Puro afeto, pura paixão que tem. Seu gatinho, seu passarinho, seu filhote lá. É tão evidente isso. O famoso está na cara. Com tudo isso entra em harmonia. Vamos dar uma olhada em harmonia aqui, olha só. Falamos já de épathos, o órgão da paixão. Por isso que tem gente que bebe e não tem nada, e tem outros que bebem pouco e sofrem tanto. É a arte da harmonia. A palavra é grega, hein? Harmonia. Vocês sabem a história do casamento a história do casamento, Caso e Harmonia? É uma história muito bonita, eu conto outra vez para vocês, mas tem a ver que a harmonia é uma divindade, é a filha dos deuses. E Cadmo é o primeiro dos homens mais justo. Deram para os homens a mais bela das deusas, harmonia. Deram que deu. Não foi a harmonia, o filho, nem o neto. É a história de Édipo, que vem aí. Todos se desviam do caminho. Por quê? Qual é o caminho, então? Não há moral nenhuma nisso. O caminho de desviar-se é respeitar a vida, acima de tudo. É lá que nós estamos com uma dívida imensa. Não adianta nada o iPhone 16 ou 17 para isso, viu? E aqui nós entramos, olha, Ídipus, o famoso Édipo, quer dizer pés inchados, paralisia do andar. Especialidade da nossa área, neuropatologia muscular, como as pernas, são os primeiros a falsear, desviar-se dos caminhos. O corpo fala e o corpo padece. Quando você se desvia da sua natureza e essência, lembra do homo naturalis, que a gente falou da natureza? Você se desvia de você mesmo, você está construindo a sua própria autodestruição. Por isso temos pneuma, olha só, isso aqui é muito interessante, é a doença do ar. Só ficou para o nosso vernáculo pneumonia. Todo mundo sabe que é pneumonia, né? Com um comprometimento das vias respiratórias muito graves, aliás, né? Olha, recentemente tivemos tantos e tantos episódios com isso, com a pandemia, né? Pneuma, essa etimologia, quer dizer espírito. Infelizmente, o nosso vernáculo, tão corrompido, virou pneu só. Não tem significado nenhum. Em grego, pneuma mantém o seu significado original, espiritualidade. Doença da espiritualidade. Que coisa genial, né? Não por acaso, os grandes pensadores como Freud disseram, angst, derivou a palavra angústia, a palavra é grega. Pneuma, em grego. Comprometimento da respiração. O grande Aristóteles fala disso, né?
A primeira coisa que nós recebemos dos deuses ao chegar aqui é o pneuma. É através da boca, da primeira respiração, que os deuses colocam seu caráter. Olha a etimologia de caráter agora. Charax, em grego. Régua, quer dizer, retidão. Incorruptibilidade. Charax é isto. Agora entendemos Parmênides muito bem. Caráter é destino. Se você é incorruptível no seu caráter, naquilo que você acredita, você terá essa energia dos deuses. É isso que eles te colocam. É só olhar, tão fácil. Voltamos à questão de liberdade e destino. Esse livro faz o que eu quero. Isso não é destino, isso é desatino. É bom, no latim ficou perfeita essa expressão. Só o desatinado faz o que quer. Quem tem destino a cumprir tem uma missão. Aliás, o grande imperador romano, Adriano, perguntou no começo do século da nossa era, mas por que vocês, com a sua língua tão rica, não têm a palavra felicitas, que é a felicidade? E esse filósofo respondeu com calma. Existem duas maneiras de ser feliz para nós. Uma é parecer idiota e a outra é ser mesmo um idiota. A nossa língua explica muito bem. Não está em jogo a felicidade, está em jogo a coragem de cumprir seu destino e assim ter a coragem de se expressar. Não me consta que homens realmente grandiosos foram isso que vocês chamam de felicitas. São homens que ou a vida é honrada ou melhor a morte. Ele retoma essa questão. E é muito fácil de entender isso. Desde uma história desses grandes avatares. Não me consta que Cristo foi exatamente feliz, vocês concordam comigo? E a grandiosidade indiscutível. Não me consta que o Moisés foi exatamente feliz. Não me consta que o Martin Luther King foi exatamente feliz. O Mahatma Gandhi, para citar alguns. E quantos. Exemplo de Jonadato, para falar das mulheres. A coragem de ser verdadeiro e assim se expressar. Como é que nós vamos educar para a verdadeira inteligência e não para a artificial? Para a verdadeira capacidade de ser um homem e não um tigre de papel, como a gente fala. Aí estão as grandes questões, nossas grandes dívidas, que continuam mais candentes do que nunca em pleno século XXI. A coragem de ser verdadeiro e assim se expressar. E a falta desse autoconhecimento. Mas nem 20 anos de análise na psicoterapia conseguem compensar essa ausência. Não culpa da competência dela, é que 20 anos de ignorância é duro de compensar. É duro, é muito duro. Haja terapeuta para isso, não dá. E não é culpa, nós não somos educados para isso, nós somos educados para ser ignorantes de nós mesmos. Até nas escolas, eu só era conhecido pelo número, nem sabia o meu nome qual era, eu me lembro disso. E daí para fora, para outras coisas, não importa. Então, essa é a paralisia do andar, estamos paralisados. Precisamos voltar a caminhar de acordo com a nossa grandiosidade e essência. E não adianta essa bobagem hollywoodiana de ser feliz. E adianta, sim, todo grande homem que ele tem coragem de ser. Saramago, para mim, foi um belo exemplo. Nossa, eu tenho tantos vídeos sobre ele, conferências, etc. A pureza deste homem. Aquela secretária que ele se apaixonou, que cuidou dele, que grandiosidade, que coragem de ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. É disso que nós estamos sentindo falta. O Dalai Lama, numa conferência, ele disse assim, não precisamos de homens bem-sucedidos. Nós estamos sentindo falta de poetas, de gente que ama muito, de gente que é apaixonada pela vida. Basta de homens bem-sucedidos. Ou como disse o grande Blaise Pascal, falando novamente, ele mal sabia ele, no século XVIII, cuidado com pessoas somente inteligentes. Muito cuidado.
Agora, com inteligência artificial, eu digo muito cuidado com gente só com inteligência artificial, porque de burrice artificial estamos cheios já. Não preciso disso. E nas empresas, eu digo, não preciso de caça-talentos, não preciso de gente tão inteligente na empresa, eu preciso de gente ética. Não preciso de gente que massacra os outros com essa capacidade de argúcia. Eu quero saber quem é que celebra a vida com dignidade e honra. É tudo inútil isso, lamento de ser mal utilizado. É um desprezo dessa função dos órgãos. Sabe por quê? Porque todos os órgãos estão voltados para uma questão fundamental, para celebrar a vida. Todos eles. Hoje sabemos, por exemplo, ressabemos, o intestino é o segundo órgão mais inteligente que temos. A tradição chinesa, muito sábia, do Tai Chuan e outras maravilhas do Tai Chuan, onde aqui está o centro. Aqui a gente quer a barriga de tanquinho. Socorro, socorro. Que barriga de tanquinho, meu amigo? Preciso de uma barriga inteligente. Eu, quando praticava jovem, com o Tai Chuan, tínhamos um mestre com um chinesinho baixinho, assim, com uma energia incrível, com 82 anos, dava acreditar o que ele fazia. E ele tinha a sua barriga, o seu centro aqui. Ele com o dedo assim fazia, derrubava um cavalão. Era impressionante a sensibilidade, a força energética dele. A gente quer tanquinho para a humanidade, não é? Então, vamos lá. Pneumonia. Doença do ar. Neurose de angústia tão bom. Ai, doutor, parece que vai estar me doendo o meu peito. Eu já tive tantos pacientes. Nossa, acho que eu vou ter um infarto. Deixa eu infarto. Eu, com minha tranquilidade, disse, continua vivendo assim, que você vai ter logo mesmo. O cara ficava apavorado. Mas, claro, você vive de um modo que dá falta de ar. Você sufoca, você traz o seu corpo como um saco de batatas. E não entendendo que ele é um mistério da tua existência. E a riqueza dele. Cárdia, vem de coração, órgão da verdade do sentir, olha só. Não é mesmo? Coração serve só para bombear sangue, está na cara que não. Quando a gente é adolescente, vocês lembram o coração batendo assim em mim, aquela moça maravilhosa. Eu nunca me esqueço de uma família que eu tratei, e o garoto com seus 14, 15 anos, ele disse, doutor, eu posso perguntar algo ao senhor? Quem que ela pensa que ela é, aquela menina lá? Toda vez que eu vejo, meu coração dispara, que ela não é dona do meu coração. Eu falei, é sim, meu amigo, sinto muito de comunicar que ela é mais do que você pensa. Quem que ela pensa que ela é dona do meu coração? Lá que sobe. E o medo e o susto. Nada mais evidente de que ele é o órgão do sentimento, da paixão. Quantos e quantos infartos não poderiam ser evitados se alguém vivesse de acordo com esse coração? Continuando, outro exemplo, o estômago. Digere o mundo, não digere só alimentos. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos na clínica com o indivíduo, nossa, aqui, briguei com a minha mulher, briguei com meus filhos, não sei o quê, a comida parou no estômago. Eu vomitei tudo, claro, você está com indigestão do mundo. Eu disse para ele, a comida só desce bem quando ela é bem digerida, não importa qual. Indigestão do mundo, eu não vou me esquecer dessa frase do mestre que eu tive. Obedeça ao seu estômago. Ele fala o que pode ser digerido, o que é indigesto. Veja que sabedoria, hein? O intestino é a mesma coisa. As mesmas funções do estômago. Quantas e quantas pessoas nós vimos com diarreias crônicas, ou prisão de ventre tremendo. Há uma linguagem aí que está te avisando que está vivendo de modo errado. Pare e pensa. Pensa não aqui, pensa por inteiro, com o corpo por inteiro. Você está desarmônico consigo. Essa é a verdadeira psicopatologia. Ela é orgânica, não é só psíquica. Nada é só orgânico nem só psíquico. Na verdade, me perguntaram o que é a psicologia. É o organismo funcionando, eu respondi. Mas nada, é simples assim, entende? Inseparável o psíquico do orgânico. As duas faces da mesma moeda. Veja, obedeça. Aprenda a conviver.
Não trate o seu corpo como um saco de batata. Essa é a maldição do iluminismo. Não somos animais, nem racionais, nem irracionais. Somos animais sensíveis. E essa sensibilidade é que está nos custando caro, nesse desprezo que fazemos em pleno século XXI, da natureza e essência do que é o mágico, do humano. Aí voltamos, já mencionei, histeron, vagina, histeria, já dei o exemplo para vocês, isso, né? Mitra, útero, daí mãe, dias, mitir. Deméter, sabiam da etimologia de Deméter, a deusa Deméter? A essência do grande Deus, dias mater. Que coisa mais bonita de se entender. Tá? Bem? Aqui eu só coloquei a linguagem do corpo, que eram celebrados nesses locais. Tebas, no Egito, Heliópolis, e que tratavam desse renascimento do Fênix, que eu vou deixar para outra ocasião de falar sobre essa questão do Fênix e renascer das cinzas, tão importante. Santuário de Epidal, que mencionamos. Sim, só faltou explicar para vocês a etimologia de teatro. Theatros, a palavra grega, teatro é theatron. Tron, tros, daí vem dentro. Adentrar o divino. Essa era a função do teatro. Era para você adentrar o divino, o que há de mais essencial na sua vida. Aquelas coisas que a gente sempre sente e sabe, compreende. Atiçar a intuição, em poucas palavras, da sua natureza e essência. Porque, senão, estaremos sempre em oposição com Aristos, excelência, daí aristocracia no sentido arcaico, não é de sangue, mas é excelência, por oposição à ciência, Aristos. Olha que etimologia que inteligente. Perda da excelência, que é o que a gente sente quando adoece, né? É um morto-vivo artificial. Precisamos começar a refletir o que é a morte artificial, viu? A farmácia que o diga. Cheio de mortos que não foram avisados. E assim, fechamos na questão de liberdade e destino. O encontro do destino de cada um como instrumento de saúde e realização libertadora. Não tem outra saída. Cumprir o seu destino, repito, nada mais é do que se tornar cada vez mais você. A partir de você mesmo. Para isso precisa autoconhecimento, precisa a responsabilidade que você tem sobre si. Eu repito o Dalai Lama, não preciso de tanta gente famosa e nem tanto caça-talentos. Preciso da simplicidade de alguém ser ele mesmo. Que obrigação nós temos, olha só. Eros, honra e dignidade, verdade, chaves da saúde do pensamento arcaico, eterno, eu diria, mais moderno do que nunca. Para isso eu preciso gastar tempo. O grande Cocteau, no seu livro Les Enfants Terribles, As Crianças Terríveis, ele fala, nós temos o desafio de achar tempo para gastar, não dinheiro. Realmente realizado é aquele que tem tempo para gastar. E nós corremos atrás do dinheiro só como se ele fosse nos trazer o sentido da vida. E eu que trabalho com doentes terminais, infelizmente, esse eu trabalho, quantas e quantas vezes não escutei essa frase, preciso falar para o senhor, se essa a gente sabe que vai morrer, está nas últimas. Só tem uma coisa que eu me arrependo, se eu escutei de um paciente. Eu quero. Eu não fui fiel a mim mesmo. Só me arrependo disso. É terrível escutar isso no fim da vida. Não ser fiel a si mesmo. Isso não é individualismo, hein, gente? Isso é respeito à sua individualidade. Alguém lá em cima, não sei quem foi, nada, nos trouxe assim. Com essa natureza, com essa personalidade. Não custa respeitar isso. Então nós estamos construindo a nossa própria maldição. Talvez esse seja o maior dos crimes que nós precisamos aprender a superar. A fidelidade a si mesmo e ao outro. O que se chama vulgarmente o respeito à diversidade é muito mais que respeito à diversidade. É respeito ao direito de ser.
ainda o bem mais precioso que nós buscamos. Talvez não haja outro mais precioso. Deve ser para mim e para os outros. Então é essa a história. Daqui a 15 dias a gente continua com isso. Obrigado, gente. É isso aí.